Prota estava no melhor lugar para dar um mijão, e sem dúvida era no banheiro masculino. Então por que raios a professora dele estaria ali, com ela dizendo que ele é corajoso e que estão lavando um banheiro feminino, e por isso foi usar aquele, e vai esperar esse incidente passar para ele ir embora. Mas o Prota acabou travando, que já deixa a professora Kana putaça, que já tem uma fama de demônio, a mais rígida das professoras, deixando o cara muito nervoso, e por isso ele tem que se acalmar, senão ela não vai conseguir se segurar, que deixa o cara mais desesperado ainda. E agora aparece a turma de esportes, então Kana acaba segurando o Prota, pois se eles verem eles juntos, ferrou, e o bicho acaba aproveitando aquilo, mas quando vai se soltar, Kana diz que se ele se mexer, ela vai acabar soltando o esguicho, e para ele fazer isso bem lento, mas um barulho acaba assustando ela, que faz ela se aliviar, e quando ela vai apagar isso na memória dele, ele apenas a abraça, dizendo que não consegue se conter, que também chegou ao seu limite. Após uma semana, o cara ainda não esqueceu daquilo, mas está aproveitando um clima com Suzuki, tem uma cara muito assustada, e com esse climinha vai aproveitar para matar a aula na enfermaria. E quando chega lá, a mesma cena se repete, com Kana lá descansando, e o cara já mete caô dizendo que feriu seu pé, e Kana pegou um resfriado e pede para o Prota pegar um remédio para ela, mas o único que tem na enfermaria é o de enfiar, e por algum motivo Kana aceita, mas ele terá que enfiar, mas ela tá tão ruim que o cara vai fazer isso. Mas primeiro se venda, e acaba passando a mão em muitos lugares, e finalmente envia no buraco certo. E nesse momento chega a professora Mayu, então o cara já vai para baixo da coberta, e quando ela sai, o bicho já acha que vai morrer, mas Kana apenas fica preocupada com ele, e pede obrigado por isso. E no dia seguinte ele real ficou doente, e a professora foi lá ver como ele ficou, toda tímida pelo outro dia, mas quando soube que ele mentiu sobre o pé, que foi o que Suzuki disse para Mayu, e agora ela que vai enfiar. O Prota estava em uma lavanderia em um dia de chuva, e o destino estava dando sinais a eles, porque encontrou de novo a professora, com ela dizendo que está voltando da escola e ficou encharcada. Então ele dá a ideia de usarem a máquina de secar, mas ela já fica puta, porque só tem aquelas roupas, deixando o cara morrendo de medo. Então ele decide emprestar sua roupa, com ele achando que essa chuva deve passar rápido, mesmo com esse tanto de trovão. Mas ela está morrendo de medo, e acaba ficando grudada nele, e ainda por cima a luz acabou, que fez os secadores pararem de funcionar, mas o quadro de energia está bem no alto, e por isso ela teve que subir em cima do Prota. E quando o cara olha pra cima, vê uma ótima cena, e acaba caindo um raio que faz Kana se mover muito e derrubar o sabão em cima deles. E quando o cara vai levantar de novo, a mão acaba escorregando para aquele lugar, e ele acaba puxando muito a blusa, fazendo ela estourar e mostrar tudo, mas ela apenas quer saber sobre o quadro de energia, e o cara tentando acalmar seu amigo. Então dessa vez Kana irá colocá-lo em seus ombros, mas isso não é uma boa hora para o homem, e agora ele entende o motivo disso. Ele está na casa de seus avós, que por algum motivo Kana está lá cuidando de um bebê, sendo pedido da mãe do Prota, já que ela ajudou muito ela no passado, não tinha motivo para recusar, mas sua aura deixa a criança desesperada, deixando Kana para baixo, pois queria se dar bem com as crianças, e seus pais disseram para ela se casar logo e dar netos a eles, e que vai ser difícil quando tiver uma criança, com o Prota achando que ela deve ter bem exigente, e quando ela fala o tipo dela, bate total com o Prota, que deixa ela até confusa, e ele acaba dando a ideia de brincar em uma piscina inflável. Kana já tá na piscina com a criança, mas se o cara entrar, as coisas vão ficar um pouco duras, e ele acaba olhando tanto que deixa Kana até envergonhada, deixando o cara sem entender esses sentimentos, e a criança começou a gostar dela, mas sem querer solta o biquíni dela, e acaba voando na piscina, e quando os dois vão tentar pegá-la, acaba se beijando, deixando os dois bem envergonhados, mas deixa Kana feliz, pois ainda possui esperança. E agora só falta um parceiro. A mãe do Prota ficou sabendo que os pais de Kana querem que ela se case, e que o Prota é todo dela, que deixa Kana toda pensativa, e quando ela vai chamá-lo para comer, vê ele chamando a criança para dormir, e acaba achando que ele estava falando com ela. O Prota está em santuário, seu próprio quarto, que por algum motivo a Sensei estava lá, pois a mãe dele a chamou e apenas arrastou para lá, e quando a mãe dele aparece, Kana libera sua aura, mas a mãe do Prota sabe lidar com esse demôniozinho, e hoje não irão comemorar a mudança dela, mas em um só gole ela fica bebaça, com ela dizendo que achou um álbum cheio de memórias, que mostra a mãe do Prota e a Kana, bem na época que ela era tímida e discreta, e graças ao garoto ela mudou, que deu um empurrão que ela precisava, sendo esse garoto o Prota mais novo, que do nada pulou de uma ponte e Kana acabou indo junto, e depois ainda deu um banho nele, dizendo que ele é louco de pular em um rio no inverno, mas ele fez isso porque queria ser um adulto, mas não é assim que funciona, e que se fosse fácil assim, ela poderia conversar com os outros, mas ela já está fazendo isso, pois está conversando com ele, que significa que pular da ponte deu certo, e graças a esse garoto conseguiu virar a professora. Quando a mãe fala que esse é o Prota, a bicha libera a aura assassina, mas apenas abraça ele, dizendo que deve muito a ele, e que tem que fazer algo para recompensar. A mãe dá a ideia dela cuidar dele, aqueles tipos de cuidado, fala pro Prota que gosta da Kana o suficiente para querer ela como nora, e para ele mandar a ver, e até agora a Kana tá grudada nele, e acaba vendo aquelas revistas, com ela perguntando se ele já fez aquilo, e que também não tem experiência, e se ele quiser pode brincar com as melancias. E quando ele diz que a Sensei estava muito bêbada, ela diz para chamá-la de Nechan, como fazia antigamente, e que se ele quiser pegar tem que fazer logo, e a irmã dele acaba aparecendo, mas ela não quer soltar, pois tem que retribuir o favor, e
agora a mãe está indo atrás. Então ele diz para ela beber água, mas só vai beber se ele dá na boquinha. E de recompensa o primeiro beijo dela. A mãe dele estava quase lá, e quando ele vai fazer isso, lembre que se alguém descobrir vai dar merda. Então ela decide beijá-lo, deixando o cara todo envergonhado. E agora aparece a mãe dele, e já dá uma zoada nele. E a Kana acaba apenas dormindo. E no dia seguinte, na escola, ele acaba deixando a Nechan escapar em público. E acaba sendo espancado. E percebe que tudo aquilo foi porque ela estava bêbada. Mas sozinha, ela está toda envergonhada por isso. Um lindo dia de praia, tudo graças ao convite de casamento de uma amiga da sua mãe. E por isso foram em uma linha tropical. E a Sensei acabou indo com eles, já que o pai do Prota não pode ir. Sem contar que a Kana fará parte da família já. E que a Kana já deixou claro que gosta dele. E que para ele dá um tempo para pensar no que sente por ela. E vai deixar ele sozinho para ajudar. Mas ela só queria comprar uma bolsa. Então Kana e ele vão se aproveitar na praia. E acabam indo para um lugar bem isolado, com Kana bem animada. Mas o Prota não consegue parar de pensar no que sua mãe diz. E agora ela pede para ele passar um bronzeador nela, com ele achando que é porque tem ele ali. Mas enquanto passa o protetor, percebe que isso seria algo que ela faria sozinha. E que tem horas que ela demonstrou afeição. E acaba falando em voz alta se ela gosta ou não dele. E sem perceber, ela fala que ama. E acaba virando para ele envergonhada, para ele esquecer sobre isso até a formatura. E pula na água para esfriar a cabeça. Mas acaba ficando com cãibra nas pernas. E acaba percebendo que foi picada por algo. E percebe uma placa dizendo que ali possui cobras marinhas, deixando ela desesperada, dizendo que não pode morrer sem saber o que ele sente por ela. Então ele sugará o veneno, mas ela foi picada naquele lugarzinho e não possui escolhas em deixar ela naquela posição e começa a chupar, mas acaba colocando a boca no lugar errado, fazendo ela desmaiar. O cara levou ela no hospital e não teve nenhum sinal de veneno, e quando o Kana já dizer que o estímulo foi muito, o Prota apenas interrompe a frase, fazendo a mãe entender o que aconteceu. Enquanto os sentimentos dele, o Prota diz que ela é sua professora, fazendo a mãe sair animada. E agora Kana agradece por ele ter salvado ela. E quando entram no lugar do casamento, o Prota diz que quando se formar, apenas os dois irão voltar ali, deixando ela toda envergonhada. Kana estava aproveitando com Mayu, dizendo que a viagem foi divertida, mas teve um pequeno acidente. E quando Mayu pergunta se foi com o Prota, ela ficou toda envergonhada. E quando recebe uma ligação do Prota, fica toda animada, falando com ele, deixando Mayu com inveja. Mas nem tem telefone do Suzuki, e que eles continuam no mesmo lugar, apesar de 3 anos. O Prota acabou de dizer para Suzuki que estava namorando com Kana, com ele nem conseguindo acreditar nisso, e por isso, a partir de agora, irá almoçar com ela, deixando o cara até triste, perdendo seu parceiro de almoço. Então Prota diz para ele aproveitar para conhecer pessoas novas, e apenas vai embora. E o cara já está deprê, pois agora está sozinho, e ao menos era para ser, até Mayu aparecer, com ela pedindo para almoçar com ele, com Suzuki perguntando se ela não tem medo dele, mas ela apenas o consola dizendo que nunca teria medo dele, deixando o homem muito feliz, sendo Mayu a professora mais calma e compreensiva do colégio. Ela percebe quão é arrumado o almoço de Suzuki, e ele mesmo fez esse almoço, com ela dizendo para provarem o almoço um do outro, deixando o cara felizão, e quando vai receber na boquinha, que ele diz que prefere na tampa, deixando ela toda envergonhada, pois era assim que via nas suas fantasias, e acaba escorregando. E quando Suzuki vai ajudá-la, acaba puxando sua saia. Então vai tirá-la da água, mas tira em uma pose bem constrangedora. Quando vai arrumar o botão da blusa solta e ativa o negócio de água, que faz ficar caindo naquela parte de Mayu. E quando vai tirá-la da água, a parte de baixo dela sai. E o cara pede perdão supremo e dá seu casaco a ela, e apenas vai embora, deixando ela bem animada, pois isso superou suas fantasias. Kana percebeu que o casaco que Mayu está vestindo é de Suzuki, e pergunta se ela sente algo por ele. Mas ela fica tão envergonhada e diz que os professores não podem ficar com alunos, deixando Kana até para baixo. Mas se for uma relação saudável, até tá safe. Mas no caso dela, o Suzuki está atrás de novos amigos, e seus sentimentos vêm em segundo lugar. E acaba percebendo o vale transporte de Suzuki. Suzuki está em um trem lotado, e por algum motivo Mayu está lá, mas tinha ido apenas para entregar o vale transporte, mas acabou sendo pega pela multidão. E os dois acabam bem grudados. Quando ela vai tirar sua blusa da porta, sem querer fica grudada nele, mas não pode se soltar, já que os botões da sua blusa abriram. E esqueceu o sutiã, que já teve que ir correndo para lá. E quando Suzuki faz uma barreira para ela se trocar, suas pernas ficam bambas por causa da visão que viu. E os dois ficaram prensados. Então ele mesmo terá que fechar os botões, mas acaba pegando nos botões errados, fazendo ela chegar no clímax. E os dois saem envergonhados do trem, e enquanto Suzuki pedia desculpa, chega um guardinha achando que o cara é um abusador. Então Mayu diz que são um casal para acabarem com o mal entendido, mas Suzuki não aceitará isso, mesmo se for por encenação, pois não pode constranger a sensei. Mas ela morreu por dentro, já que ele não demonstrou nada. Suzuki estava pegando o lanche da sorte e todos estavam olhando para ele, por medo. E ao lado dele estava Mayu fazendo o mesmo pedido, já que ela também mora por lá junto com sua irmã. E Suzuki só foi ali para comprar o lanche para seus irmãos. E Mayu foi comprar aquilo para ela mesma, mesmo sendo algo infantil, e do nada começa a chover, mas nenhum trouxe em guarda-chuva.
e por sorte o irmão dele trouxe para ele. E o Suzuki dá a ideia de dividirem o guarda-chuva, já que ela mora por perto, que deixa ela toda envergonhada, mas no meio disso os irmãos deles ficaram curiosos para ver o que vinha no lanche. Mas Suzu acabou ficando com o peixe, e por isso Mayu oferece seu panda para ela. Então ela taca seu peixe para cima, fazendo cair nas roupas de Mayu, bem naquela posição, e no meio disso tinha um caminhão vindo. Então Suzuki protege todos com o guarda-chuva, mas enfia no lugar de Mayu, que faz ela chegar no novo clímax, e por isso ela vai correr para casa. E enquanto banhava, toma uma bronca de sua irmã por ter comprado lanches infantis, e que na verdade aquilo não é um brinquedo infantil. Kana acabou ficando bêbada, e por isso Prota foi lá ajudá-la, e Mayu ficou lá bebendo sozinha até desmaiar, e lembra de quando estava correndo para entregar seu currículo e acabou caindo, e foi salva por Suzuki. E de início ficou assustada, mas após contar a ele que já começa sua entrevista, Suzuki pega ela pelas costas e começa a correr até lá, preocupado de estar incomodando ela, e acaba percebendo que ele é uma boa pessoa, e que deixou também o sutiã soldado, e acaba pegando um atalho pela escada, que faz ela ficar tremendo muito, mas pelo menos chegaram na escola, e ainda por cima, Suzuki arrumou o sapato dela, com um cara apenas feliz por ter ajudado ela, deixando ela apaixonada por ele, e acorda sendo carregada pelo Suzuki, com ele feliz por poder ajudá-la, e ela apenas por estar com ele.